Amados sacerdotes, Padre Hélio, nosso pároco desta querida paróquia Santana de Posse, Goiás, querido Padre Renato, nosso vigário paroquial, Padre Moacir, nosso capelão das Irmãs Ravasco, queridos filhos e filhas de Senhora Santana, querido povo de Deus aqui presente. Meus irmãos, hoje nos reunimos no 7º dia desta novena em honra à nossa padroeira, Senhora Santana, suplicando a graça da castidade matrimonial e da fidelidade conjugal. No mundo que relativiza o matrimônio, banaliza a sexualidade e desfigura o amor, somos chamados como cristãos a viver o casamento como sacramento, vocação e cruz redentora. São João Paulo II advertia os casais católicos da necessidade de compreender o mistério da cruz no relacionamento conjugal. Nós não podemos descartar a cruz e muito menos querer descer dela. A família tem suas cruzes, tem suas dores, tem seus sofrimentos. Isso não é motivo para desanimarmos. São Francisco de Assis, o dia que não tinha cruz, o dia que não tinha sofrimento, ele perguntava a Deus: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? No Evangelho, Jesus fala de outra comida. Melhor, na primeira leitura, vemos Deus alimentando o seu povo no deserto, com o maná do céu. É o alimento que sustenta o povo de Deus na travessia da saída da escravidão do Egito para a terra prometida, vivendo um dom que exige obediência e confiança. O salmista canta: eles comeram o pão dos anjos e Deus lhes deu o alimento com fartura. No Evangelho, Jesus fala de outra comida, a semente da palavra que cai em diversos terrenos. A que dá fruto e aquela que cai é aquela que cai numa terra boa. Um coração que escuta, acolhe e persevera. A fidelidade no casamento depende desse duplo alimento: o pão do céu que nos sustenta, a Eucaristia, que agora nós estamos celebrando, e a palavra de Deus que fecunda o coração dos cristãos e de maneira muito especial o coração do casal. A castidade, meus irmãos, dentro do matrimônio não é abstinência, mas a ordenação do amor sexual segundo Deus, que no casal católico precisa ter estas virtudes: o respeito, a exclusividade, a doação, a abertura à vida. Santo Tomás de Aquino ensina que a castidade não nega o prazer legítimo, mas o ordena à caridade e à razão. Nesse mundo tão depravado que nós vivemos, que a sexualidade é banalizada, vale a pena pensar nestes valores da vida sexual dos casais iluminados por Deus, porque a sexualidade no casal cristão, ela é cristã, não é pagã. O casal pagão precisa de muitas coisas, de muitos adereços, de muitas bobagens que vão ornando de maneira pecaminosa, orbitando essa célula do amor que é o matrimônio, com aquilo que vem do inferno.
Por exemplo, a pornografia, a banalização da sexualidade, uma sexualidade desregrada, pecaminosa, prostituída, ela não é abençoada por Deus. E para os casais que vivem o caminho de Jesus, a sexualidade precisa ser alcançada pela santidade. É impossível pensar um casal cristão assistindo junto filme pornográfico para melhorar o desempenho sexual. Isso é paganismo, isso é pecado. Um casal católico marcado pela cruz e pela presença de Jesus nunca vai comemorar aniversário de casamento em motel. Motel não é lugar de casal cristão. Motel é lugar de pecado. É um lugar nauseabundo, esquisito, em que os casais cristãos devem evitar esses lugares. Na casa, nós temos 3 altares. O altar da refeição, onde o pai, a mãe e os filhos comem pelo menos uma vez por semana junto, sem os celulares para atrapalhar o momento da refeição. O quarto do casal, a cama do casal é um altar, onde o esposo e a esposa, consagrados um ao outro, vive a sua intimidade respeitosa, amorosa e aberta à vida, mesmo já na idade avançada, como São Joaquim e Santa Ana, que já em idade avançada não tinham filhos e receberam esse grande presente que foi a concepção de Nossa Senhora no seio de Santana, que já estava com certa elevada idade. Assim, meus irmãos, somos chamados hoje a entender que o matrimônio, ele é bombardeado por tentações. Adultério virtual, pornografia, desonestidade afetiva, falta de diálogo e de oração em comum. Quantos casais rezam aqui na igreja, mas não rezam junto, não adora Jesus junto. E eu digo para vocês que um casal que faz adoração junto, que reza junto, nunca vai se separar. Porque família que reza unida, permanece unida. São Padre Pio falava muito isso para o povo na sua paróquia. Nós precisamos disso. A renovação da castidade dentro do matrimônio, esta sexualidade respeitosa e amorosa, ela começa onde? Na confissão sacramental sincera do casal. Casal que se confessa, confissão sincera, profunda, pela vida de oração, o rosário, o terço, celebrado junto, esposa, esposo, os filhos, e pelo cuidado de um para com o outro. Eu nunca me canso de lembrar e de falar para os casais de um testemunho que eu recebi de um casal há mais ou menos uns 25 anos atrás, quando eu estava pregando num congresso de casais do ECC e da Pastoral Familiar em Niquelândia. O estádio estava cheio de casais. E quando eu comecei a minha palestra, tinha um lugar vazio, que cabia 2 cadeiras. E eu perguntei, mas por que não ocupa? Não, porque vai chegar um casal. Enquanto eu estava perguntando, o casal entra. O esposo empurrando a cadeira de rodas da esposa. Um casal profundamente alegre, ela com as 2 Bíblias na mão. Quando agasalhou, ela já passou a Bíblia para o marido e ela muito sorridente ali, o esposo muito contente. Participaram daquele momento e no intervalo eu me aproximei e perguntei sobre a história. E ela me disse, nós tivemos um acidente há 18 anos. Eu, meu esposo e os 2 filhos. Somente eu me machuquei. Fiquei imprestável daqui para baixo. E um dia eu falei para o meu esposo,
se você quer buscar outra mulher para você se satisfazer sexualmente, eu te libero. E ela disse, e ele entrou em choro, compulsivamente chorou e me admoestou. Lembra-te do nosso casamento diante do altar de São José, quando eu te prometi ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Jamais irei te trair. E aquele homem, há 18 anos, vivendo a sua castidade, porque a esposa não tinha condição mais de servi-lo sexualmente. Isso é carregar a doce cruz de Cristo. Isso é o heroísmo da nossa fé católica. Isso é a beleza de quem entendeu o batismo e o chamado de Deus. A fidelidade, meus irmãos, é mais do que evitar traição, muito mais. É permanecer com o outro mesmo na dor, suportar junto as provações, manter a aliança feita diante de Deus no seu altar. Aqui está a beleza da nossa fé católica acerca do matrimônio. E é bonito quando nós encontramos esses testemunhos. Tempos atrás, quando eu celebrava os 65 anos de casados de um casal lá na cidade de Mozarlândia, depois conversando com o casal, já bem idoso, ele dizia, padre, eu conheci somente ela. E ela dizia, eu conheci somente ele. Casaram os dois virgens, jovenzinhos, 65 anos juntos na fidelidade. A fidelidade ao cônjuge é fidelidade a Cristo. Quando você, esposo, é fiel à sua esposa e você, mulher, fiel ao seu marido, isso é uma fidelidade a Jesus, porque é Cristo que une o casal. Quando vocês fazem o juramento diante do altar, vocês estão fazendo a Jesus. O encontro de casais com Cristo, o ECC, é chamado assim porque é o encontro do casal com Cristo. Porque é Cristo a argamassa que une os dois tijolos na aliança do matrimônio. Que coisa bonita. Por isso, o casamento para nós católicos é sinal do amor de Cristo pela igreja, como São Paulo muito bem descreve isso na carta aos Efésios. Recordemos, meus irmãos, preste atenção. Não existe casamento sólido sem cruz. Eu conversava agora há pouco com o padre Moacir e nós falávamos da cruz. A cruz é que dá sentido a tudo. Não há casamento sólido sem cruz, repito, sem perdão, sem renúncias, mas também não há casal fiel que não seja abençoado por Deus. Quem é fiel caminha debaixo da bênção, como o povo de Israel, que atravessando o deserto sempre foi guarnecido pela presença de uma nuvem. O casal fiel é como se uma nuvem de Deus o acompanhe até o final, até quando a morte os separar. A tradição da igreja nos apresenta Santana como mulher fiel, santa e perseverante. Ao lado de São Joaquim, viveu o matrimônio como missão de santidade. Dela, Maria aprendeu a escutar a palavra. Daí que a imagem de Senhora Santana é sempre ensinando Maria, com a palavra de Deus ali, o pergaminho da palavra de Deus. Porque Santana é mestra, é a mãe mestra que ensina a filha, que educa Nossa Senhora para Deus, ensina Nossa Senhora a rezar e a obedecer. Esse é o papel da mãe católica. O pai também, mas a mãe que está mais próxima, a mãe que cuida, a mãe que está ali no dia a dia, ensinando a criança a escutar Deus, a escutar a palavra, a rezar e a obedecer. A fidelidade de Santana ao seu esposo e ao Senhor nosso Deus preparou o terreno para a mãe do Salvador,
para Nossa Senhora. Ela é, por isso, intercessora poderosa das famílias, especialmente das que lutam para manter o amor puro e perseverante. Fiquei feliz de ver aqui os afilhados de Santana, tudo casais. Isso é muito bonito porque a Senhora Santana é padroeira das famílias, dos casais. É intercessora, né? Queridos casais, tornai o coração de vocês uma terra boa. Acolhei com humildade a semente da palavra que nós ouvimos no Evangelho de hoje e deixai que a palavra renove sempre o amor de vocês. Sempre. Não tenhais medo de recomeçar, de confessar, de pedir ajuda, de pedir perdão, de buscar o conselho do padre. Santana intercede sempre por vocês, casais. Outro dia, quando eu olhei no celular, já era quase 2 horas, na minha capelinha do Santíssimo. Fazendo o quê? Sarando um casamento que estava separado há 6 meses. Quanta alegria quando eu despedi aqueles casais já na alta madrugada, reconciliados, que eu olhei os dois, saiu de mãos dadas no portão lá de casa. Eu tranquei o portão, eles entraram no carro e eu dei a bênção. Vai em paz. É o trabalho do padre, zelar do matrimônio, porque o sacramento da ordem, ele está profundamente ligado ao sacramento do matrimônio. Porque nós sacerdotes, nós somos esposos da igreja, de Cristo. E o sacerdote tem como papel precípuo zelar das famílias, dos casais. Quantas vezes os padres chegam cansados de uma labuta, mas ainda vai 10 horas da noite tentar sarar um casamento que está a separar. Quantas vezes eu fiz isso? Não é vanglória, isso é obrigação nossa de sacerdotes zelar como portadores do sacramento da ordem, do sacramento do matrimônio. Nós precisamos disso. Peçamos à Senhora Santana hoje pelos casais em crise, pelos esposos que lutam contra as tentações, pelos jovens que se preparam para o casamento, pelos viúvos e viúvas que mantêm no coração a fidelidade ao amor já vivido no matrimônio. Gente, casamento não está em crise. Quando vocês ouvirem essa bobagem, o casamento está em crise. Não, o casamento nunca vai estar em crise, porque ele é obra de Deus. O que Deus faz é perfeito. Quem está em crise é a pessoa humana. É o ser humano fragilizado, machucado pela ideologia de gênero, machucado pelas besteiras deste mundo. Casamento nunca vai estar em crise, porque é de Deus. E nosso Senhor quis elevar a união do homem e da mulher à condição de sacramento. E nosso Senhor quis realizar o seu primeiro milagre numa boda de casamento em Caná da Galileia. Quando a gente vai à Terra Santa, não sei se alguém aqui já foi comigo, os casais ali em Caná faz um momento de celebração muito bonito que a gente renova o matrimônio dos casais. Aquilo dá uma satisfação tão grande ao coração da gente. Que coisa que enche o nosso apostolado sacerdotal de alegria. Nós não podemos pensar que aquilo que Deus fez não é bom. De maneira alguma. Os casais católicos que vivem a fidelidade e a castidade no matrimônio são chamados não apenas a conservar essas virtudes em sua intimidade, mas também a colocá-las a serviço da igreja. A relação sexual do casal católico cristão, ela não pode ser regulada pela vontade desvairada de um ou de outro.
Quem ampara e regula a relação sexual dos casais é o Evangelho, é a palavra de Deus. Uma relação sexual sem caridade, apenas pelo prazer, ela não eleva, não edifica. Os dois precisam ter essa comunhão bonita e o respeito. Entre quatro paredes, o casal não tem liberdade de fazer o que quer com seus corpos. Essas sexualidades aberrantes que o mundo hoje produz, isso fica lá, no leito pecaminoso dos pagãos, mas no nosso leito católico, no nosso leito cristão, abençoado no altar, a castidade do casal requer amor e uma sexualidade profundamente unida a Cristo nosso Senhor. O testemunho de um casal perseverante ilumina outros. Olha que bonito. E a gente olha o casal, você já sente, esse casal vive a santidade no lar. É um casal que não conta piada indecente, é um homem sério, é uma mulher séria, que não fica falando das suas intimidades para os outros. A esposa cristã, o esposo cristão que vive a castidade no seu matrimônio, nunca fica partilhando as suas intimidades com os outros. Isso é do casal. É vocês dois e Deus. Ninguém mais precisa saber. Por isso que o quarto do casal deve ter uma chave muito boa para o lado de dentro, que o casal tranca quando entra para dentro do quarto, porque os filhos não podem assistir à intimidade do casal. E educar os filhos. Quando o papai e a mamãe entrar para o quarto, ninguém vem bater na porta mais. Vocês vão cuidar, vai dormir, porque o papai e a mamãe têm coisa a discutir e tem o amor a viver. Não precisa dos filhos estar importunando os pais no momento íntimo que vivem. Vocês precisam educar os seus filhos para isso. Esse testemunho de vocês inspira jovens e ajudam os que estão feridos a reencontrar o caminho da reconciliação. Por isso, o apostolado dos casais católicos fiéis é tão necessário nos dias de hoje. Vocês têm que ir para a rádio testemunhar nos encontros, testemunhar nas reuniões, testemunhar no círculo bíblico, nas visitas, no terço familiar. Precisa testemunhar a beleza do matrimônio. Assim como nós, sacerdotes, devemos testemunhar para os jovens a beleza do nosso sacerdócio, para que os jovens acorram ao seminário para serem padres, também vocês, casais, precisam ser outdoors para os jovens, que olhando para o pai e a mãe, para os casais da igreja, sintam no coração: eu também quero ser uma esposa, eu também quero ser um esposo, eu quero ter muitos filhos, como eu vejo os casais na comunidade. Eu quero viver meu matrimônio feliz. Ontem mesmo eu perguntava a uma menina que ajudava na missa: filha, você tem quantos anos? Tenho 12 anos. Você quer casar-se? Sim. Quer ter filhos? Muitos. Essa menina já vê o testemunho do pai e da mãe e dos casais na comunidade. E ela já cresce com a vocação matrimonial no coração. A pastoral familiar e o encontro de casais com Cristo e tantos outros serviços em favor da família, presente em tantas paróquias e também nesta paróquia, são espaços privilegiados onde o amor conjugal é acolhido, curado e fecundado. Os casais que participam desses serviços prestam um verdadeiro ministério eclesial. Por quê? Porque evangelizam outras famílias com o exemplo, sustentam os padres com oração, reza pelas vocações. São casais que com seu ministério matrimonial fecunda a paróquia, fecunda o coração do povo com seu testemunho e colaboram para que a igreja continue sendo sinal de comunhão, de unidade neste mundo nosso tão dividido e tão ferido e tão machucado.
A novena de Santana, padroeira das famílias e avó de Jesus, é ocasião propícia para renovar o compromisso de vocês, casais, com a missão da igreja. Peçamos que brotem de nossas comunidades muitos casais santos, e aqui nós podemos lembrar São Luís e Santa Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, que foram canonizados dois juntos, porque viveram a santidade, casais santos. Como é bonito uma família ornada pela santidade. E aqui na nossa paróquia nós temos casais santos. Nós temos casais que estão lutando para viver a santidade. Nós temos jovens que estão namorando corretamente, conforme a vontade de Deus. Nós temos famílias que estão sendo abrigadas debaixo desta nuvem amorosa, esponsal de nosso Senhor Jesus Cristo. Casais corajosos e ativos, que cultivam no silêncio do lar a oração, no ardor do apostolado, o anúncio da fidelidade de Deus. Que nossas famílias sejam ungidas, que os nossos casais sejam alcançados por este amor intercessor de Nossa Senhora, Mãe das Famílias, de São José, protetor das famílias, e de São João Paulo II, apóstolo das famílias. Assim seja. Amém.